Amsterdã vale mesmo a pena? O que fazer? O que tem lá de bom? Quais são as dicas essenciais? Para quem não sabe, a gente visitou Amsterdã em outubro, em uma Eurotrip que a gente visitou vários outros lugares e separou, como sempre, as nossas experiências reais, tudo que a gente achou, tudo que a gente achou que é relevante, para dividir aqui com você, passando ponto a ponto qual foi a nossa experiência. Exatamente, a gente já postou um vídeo agora há pouco tempo com todas as coisas que a gente fez e agora a gente vai fazer um vídeo para vocês que é esse bate-papo da gente falando tudo que a gente achou de cada lugar. A nossa visita em Amsterdã foi em outubro de 2025, né? Como a Fernanda falou, né? Nós somos Thiago e Fernanda, esse é o canal Viagens a Lugares. A gente sempre ajuda você a viajar mais, gastando menos. A gente visitou 5 países, 5 capitais, né? E aí foi uma experiência maravilhosa. Amsterdã, na Holanda, foi um lugar que... Já pode falar que a gente amou? Já pode falar que a gente amou. E aí, acho que foi o lugar que eu mais gostei dessa viagem que a gente fez. O seu também? Da Europa? Olha, eu acho que a Espanha ganha. Não, eu tô falando dessa última viagem que a gente fez. Dessa última, ainda tem Dublin. Edimburgo era meu sonho também. São muitos lugares maravilhosos, são muitos vídeos maravilhosos que a gente vai fazer falando tudo pra vocês, sobre tudo que aconteceu nessas viagens. Mas agora a gente vai falar de Amsterdã. Vamos fazer o roteiro que a gente fez, a gente vai dizer aqui pra vocês tudo que a gente fez. E a gente começou pelo Museu Van Gogh. O Museu do Van Gogh é riquíssimo, ele é uma experiência muito imersiva para quem gosta de arte e cultura. Você entende, né, o passo a passo ali de tudo que aconteceu na vida dele, desde a infância até o suicídio, né, até o final da vida, e na verdade até depois da vida, né. Para quem sabe, Van Gogh na verdade passou a ser mais reconhecido até depois de morto, né? Na época era relevante, né? Mas ele tornou-se muito mais relevante quando teve a obra redescoberta após a morte dele. E a gente foi o primeiro passeio que a gente fez. A gente chegou, inclusive a gente calculou mal, né? Calcula mal a chegada, como a gente fez várias cidades, então a gente já comprou os tickets com os horários e algumas coisas importantes, né? Apesar de ter horário, deixaram a gente entrar, então assim, é permitido você entrar, tem uma flexibilidade. Isso, explicando direitinho, a gente comprou pra, sei lá, 2 da tarde, só que a gente não calculou que 2 da tarde a gente estava saindo de Bruxelas para ir para Amsterdã. Então assim, a gente entrou num horário errado, né? A gente ainda teve tempo de chegar no hotel, de deixar as malas e depois sair de novo. Então, só para quem não acompanhou na época aí, para vocês entenderem do que a gente está falando, a gente entrou, sei lá, 2 horas depois, né? Pelo menos 2 horas depois, a gente ficou até com medo de perder o ticket. É importante você reservar com antecedência, porque provavelmente na hora não vai conseguir. Acho que todas as atividades de Amsterdã são super disputadas. Eu senti que não é uma cidade muito grande, então assim, tem várias atividades, mas é tudo muito lotado. Então é importante que você reserve. A gente indica aqui o que a gente reservou. A gente usa a Get Your Guide ou a Civitatis, que inclusive aqui na descrição tem desconto para você, que são plataformas que você reserva com antecedência. Então você já consegue ver ali qual está melhor preço. A gente sempre compara as duas para ver qual que está melhor preço e já deixa agendado, principalmente o Get Your Guide, que você pode cancelar um dia antes. Teve um imprevisto, cancelou o voo, você pode cancelar com um dia de antecedência, isso é muito bom. É melhor você deixar agendado e cancelar se precisar, igual a gente faz normalmente com hospedagem, do que você chegar lá e não ter mais vaga, como aconteceu com umas atrações que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E sobre a chegada lá no museu também é importante. A gente chegou lá com, acho que é trem, né, que falam, como se fosse um VLT, um veículo leve sobre trilhos, mas chamam de trem. Então é super fácil de chegar, você desce, a gente ainda ficou procurando assim em frente à estação de trem, super fácil de chegar, super fácil de se locomover e chegar bem rapidinho. Exatamente, aí a gente gostou bastante dessa visita, a gente recomenda. O ingresso que a gente pagou foi 26 euros por pessoa, lembrando que a gente fez esse esquema, né, comprando com antecedência, não sei se comprando na hora corre o grande risco de não ter, mas
tendo, pode ser também que seja outro valor, né? Saindo do Museu do Van Gogh, a gente foi para Heineken Experience. Eu não me lembro, a gente foi andando? Foi andando, né? Foi andando. Uns 10 minutinhos andando, né? Era bem pertinho, assim, o que eu senti de Amsterdã, e falando um pouco de locomoção, que ou você usa os trens, os metrôs ali, ou você vai andando ou bicicleta. Mas eu não ando de bicicleta, não sei andar, então assim, nem me encorajar a andar lá a primeira vez. Não... Logo lá, né? Que tem mais bicicleta do que carro. O trânsito de bicicleta é maior do que os veículos, então assim, tem muitas coisas que você vai fazer andando ali. Eu também viu que o valor da bicicleta para um dia não valia a pena, cara. A não ser que você vale a mais de um dia, acho que era tipo 30 e poucos euros por dia, então achou que não valia a pena. E aí a gente foi andando e a Heineken era um dos passeios mais esperados da viagem, né? Só complementando sobre a bicicleta, porque eu não sei se todos os lugares são assim, mas quando a gente... Eu sou ciclista, eu passei bastante aqui, a gente mora no Rio de Janeiro, a gente mora perto do Aterro do Flamengo, eu adoro pedalar, e tava nos planos de pedalar lá. Mas como eu ia pedalar sozinho, né, no caso ela não ia pedalar, então eu queria pegar, sei lá, 30 minutos, uma coisa, e não tinha, né? Tinha, assim, pelo menos os lugares que a gente viu, você alugar pro dia inteiro. E aí era 20 euros, 30 euros, mas assim, eu falei, porra, eu vou andar meia hora, eu vou, entendeu? Vou daqui e ali, de repente numa coisa, que acabou que não ia valer a pena pra nossa viagem, mas assim, pra quem gosta, pra quem vai aproveitar, assim, o dia inteiro, é uma coisa interessante, porque você, inclusive, você vai conseguir visitar vários lugares, né, que a gente fez algumas caminhadas, às vezes a gente pegou esse trem ali, mas se você tá de bicicleta, você roda a cidade inteira, né? Você consegue visitar tudo, então vale a pena. E outra coisa que a gente não usou, mas que eu vi que também é um meio de transporte, são os barcos, né? Então tinha competições também que a gente foi de barco ali, mas eu vi alguns passeios e alguns daqueles boats que vão parando nos pontos turísticos, você desce, conhece e volta pro boat. E a gente não usou, mas também é uma forma aí, se você quiser, é uma forma mais tranquila, você conhecer aí Amsterdã também é uma outra opção. Com certeza. E aí chegamos na Heineken Experience, né? A gente pagou 25 euros no ingresso, tá? E é uma experiência incrível. Eu gosto de cerveja mesmo, então assim, eu já sabia que seria pra mim, né? Mas assim, realmente você passa por todas as etapas ali de história, né? A Heineken é uma marca que existe há muito tempo, mas é uma marca que ela teve umas mudanças de características mesmo, né, de posicionamento estratégico, então você passa por isso, você passa pelas etapas de produção, fermentação, né, e tal, isso é super maneiro, a gente mexeu lá, aquele negócio, como é que fala? Como fosse um caldeirão gigante, uma coisa assim, tira foto. Todas as etapas são muito bem explicadinhas, é bastante gente, mas eles falam com o microfone. Então, assim, todo mundo consegue entender, todo mundo consegue compreender bem. Eles falam em inglês, né? E é um passeio muito bacana. E acaba numa baladinha, né? Acaba num lugar ali onde você tem degustação, você tem alguns tickets de cerveja que tem para você provar ali. São 2 tickets por pessoa, né? 2 tickets por pessoa, mas sempre tem alguém que não bebe e te dá. Eu bebi umas 5. Você me deu seu, alguém tava ali e falou, você quer? Quero. E aí, tem inclusive sabores que não tem no Brasil. Tinha uma de rótulo azul, que é meio... não era sem álcool, né? Aqui a gente tem a normal, a sem álcool, e tinha uma que era meio que sem glúten, uma coisa diferente ali, que também é bem bacana. E teve uma degustação também durante o percurso, né? Eu lembro que sim, tem mais degustação durante o percurso. E outra coisa importante, o Thiago falou que é inglês, mas tinha audioguia em português também. Sim, então você verdade. Poderia ouvir para quem não é tão super na língua. E nos outros idiomas também, porque às vezes algum turista de outro lugar que não fala em inglês e tal, quer escutar no seu idioma, ele tinha, sei lá, uns 10 idiomas, né? Tinha uns 10 idiomas, é tranquilo, é tradução automática, enquanto ela tá falando, ele tá
tá sendo traduzido para você. É uma experiência bem bacana, eu já visitei cervejarias em vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Lá eu achei uma experiência bem imersiva e além disso eles contam muito da história da marca, né? Não só a cerveja em si da produção, que já é muito imersivo, mas sobre o marketing, as gerências que passaram. Então achei bem interessante o passeio, realmente vale a pena. É importante reservar pelo menos 2 a 2h30 para estar lá, porque é uma visita longa. E ainda tem no final, tipo, a baladinha lá, que é legal você fica uma música tocando. Tem vários tipos de experiência. Eu vi até que umas pessoas tinham comprado uma experiência que ia pro rooftop, rooftop e tal. A gente comprou só essa comum, mas essa comum já é bem extensa. E também quem estiver viajando sozinho, vê uma galera interagindo ali, se conhecendo, então assim... Uns datezinhos acontecendo, improváveis ali, né? A galera que já foi se conhecendo no passeio, então assim, se você estiver viajando sozinho, é bom pra deixar no começo pra você já fazer interação, conhecer gente, ou até se estiver em grupo, conhecer mais gente ainda, é um bom local pra isso. Com certeza. Aí a gente saiu de lá e a gente foi para Red Light District, né, que é aquele famoso bairro noturno onde tudo acontece e onde nada é registrado, né? Tem lugares ali que você não pode entrar com o celular ou que você não pode pegar, né? Mas na verdade o que acontece é o seguinte, não é uma bagunça generalizada. A Red Light District, né, para quem não sabe, né, a prostituição na Holanda é uma profissão legalizada, né? Então, nesse bairro é o lugar onde acontece isso. São lugares, são casas que você vê, são como lojas com produtos expostos na vitrine, só que no caso os produtos são as profissionais ali à disposição, né, para quem quiser ali pagar e entrar. Mas assim, não é um bairro fechado, a gente ficou até meio surpreso, né, porque a gente achou que ia ter, sei lá, só adolescente querendo farra e tal, mas tinha muita família, tinha casais com crianças, assim, nada... Não é tão indicado pra criança, eu acho. Sim, mas assim, é uma coisa que é muito... Porque pra quem não conhece, às vezes tem uma imagem de que vai ser... Que você pisou naquele bairro ali, você já vai dar de cara com orgias acontecendo. Não é nada disso. É tudo muito... civilizado e organizado, entendeu? E claro, dependendo do que você está procurando, você vai saber onde entrar ou não, entendeu? Mas não tem só isso, tem restaurantes, tem bares, tem as lojas que vendem a maconha, que é legalizada, né, a cannabis, né, e aí você encontra de todo tipo que você procurar, né, tem muitas lojas de cannabis, então tem no bolinho, tem no pirulito. Inclusive tem museus, né? Museus da pornografia, museu do cannabis. Então é bem diferente do Brasil, né? Essa diferença cultural que a gente tem, né? Que aqui é o proibido, escondido, lá são como lojas comuns. Uhum. Como se estivesse entrando numa farmácia aqui. Então é bom se antecipar pra você não se assustar achando, ai meu Deus, nada, eu virei uma rua, tô aqui com essa loja, é bem normal. Não, é bem normal, bem tranquilo. E pode visitar, mesmo que seja só para passar, para conhecer, para ver como é que é. E claro, se você quer usufruir desses serviços, lá é o local. No dia seguinte a gente foi para casa de Anne Frank, aí já um outro lado, né, do rolê, assim, né, Anne Frank, né, que é aquela menina, né, que teve os diários, né, a partir dos diários dela que foram publicados, né, teve toda a história de livro, teve um monte de coisas. Ela viveu no sótão, né, durante a guerra. Isso. E a gente não fez esse passeio, esse é um dos recados mais importantes que a gente precisa dar nesse vídeo, porque os ingressos esgotam tipo 2 meses antes, entendeu? No momento que a gente foi comprar os ingressos, já não tinha pro período que a gente ia estar lá. A gente tentou a sorte, não sei, vai que tem um lote que abre diariamente. Não tem.
Não tem. Inclusive, eu hoje entrei no site para ver e só tem tipo daqui a 45 dias. Então, se esse é um dos interesses principais da sua viagem, reserve com a maior antecedência possível. Por exemplo, assim, minha dica: comprou a passagem, vai lá comprar o ingresso da Anne Frank, porque é um lugar, assim, para quem gosta de história, é muito bacana de você visitar, só que a gente não foi. A gente não conseguiu entrar por conta disso. Ali próximo da casa da Anne Frank, a gente foi passando por alguns outros lugares. E aí tinha lugares que a gente não conhecia, a gente acabou passando por eles. E a gente vai deixar essas dicas aqui porque a gente visitou e gostou. Isso é muito importante, porque assim, que eu tive a sensação de Amsterdã, tem um site que eu digo Flanar, aquele de Flanar, né? Viagem na Viagem, que também é um site maravilhoso de dicas de viagem. Andar para Amsterdã, assim, eu acho que é muito andar, porque tem aquela... A cada parte ali do Rio tem um lugar para fotografar diferente, tem flores diferentes, a cada lugar a gente parava para fazer um vídeo, para fotografar, lojinhas tão bonitinhas para poder entrar. Então foi assim que a gente foi descobrindo muita coisa. E olha que eu sou a louca dos roteiros, mas tinha várias coisas ali que eu não tava no roteiro e a gente foi descobrindo e foi maravilhoso também. A gente gosta, né, de passear, de dar uma caminhada, vamos ver o que tem por aqui, porque às vezes você se surpreende, acaba encontrando alguma coisa bacana, né, como a gente encontrou esses dois lugares. Um é o Amsterdam Tulip Museum, que é o Museu da Tulipa, né? A Amsterdã é uma cidade muito conhecida, né, por ter muitas tulipas, né? É um dos símbolos da cidade, e esse museu ele explora a história da tulipa, né? Desde o cultivo na Turquia até a tulipomania no século XVII e a cultura de cultivo holandesa. Outro lugar, e aí era do lado, né? Era um do lado do outro, né? O outro era o Amsterdam Cheese Museum, museu do queijo, também, né? Dedicado à história e à produção de queijo holandês com degustação. A gente saiu comendo um monte de queijo e era cada queijo que eu nunca vi na vida. Olha que eu gosto de experimentar queijo, uns queijos de cabra, um queijo muito diferente. Tinha uns 50 tipos de queijo, você pode ir experimentando. A gente só não trouxe porque o país que a gente ia logo depois, a gente não podia entrar com queijo, mas você pode entrar e eles vão explicando a maturação de cada queijo e tudo mais. Então uma ótima parada ali entre o café e o almoço, ou de tarde você estiver passando, que você vai experimentar um monte de queijo. E tinha alguns que eram combinados com algumas geleias. Eu fiquei louca pra trazer, porque eram algumas geleias muito diferentes que eu nunca vi. Mel, que eles vão combinando. Gente, é muito diferente. Aí você faz as combinações, agora eu vou provar com essa, agora eu vou provar com aquela. Eu sei que no final das contas, acho que a quantidade de queijo que eu comi ali equivale a um almoço, uma refeição, porque assim, realmente eu me acabei e é incrível. Mas assim, não é só a loja, não é só a degustação. Também tem um museu que é muito rico, muito bacana, e a gente recomenda. Tanto o Amsterdam Cheese Museum quanto o Amsterdam Tulip Museum, os dois têm entrada gratuita, que é melhor ainda, né? A gente passou, outro lugar que a gente passou também, que não estava no nosso roteiro, na verdade a gente nem sabia que existia, que é o De Bijenkorf. Perdoe-me se eu não falei a pronúncia correta. Esse é um lugar que a gente entrou apenas por um motivo: eu tava apertadíssimo para ir ao banheiro. Eu vi uma porta aberta, entrei e a gente ficou procurando onde era o banheiro. Quando a gente entrou lá, a gente teve uma ideia do que era aquilo, porque eram várias lojas de luxo. Acho que comparado, assim, quem mora no Rio, Village Mall, quem mora no São Paulo... O Iguatemi. O Iguatemi. Era nesse nível, acho que só. Só que assim, uma arquitetura europeia, uma coisa linda. E são... Não eram 5 andares, né, se não me engano. 4 andares com essas lojas e tal. E eu, meu Deus, onde é o banheiro? Onde é o banheiro? E o banheiro era no 5º andar. O 5º andar é onde tem as opções gastronômicas. Mas assim, é muito bacana porque é muito... Apesar de ser um shopping de luxo, né? Várias lojas de luxo ali nos 4 andares. Lá em cima, a parte gastronômica tinha preços ok. Não era caríssimo. Eram os melhores preços. É tipo um market que tem da Europa, assim...
pra você comer. Não tem só um restaurante, tem vários restaurantes, você pode combinar entre eles, assim, e você paga no final. Tem uma loja de doces absurdas, que foi o melhor doce que eu comi lá, e eram uns doces que parecia, assim, de revista, com umas coisas, folhas de ouro. Que dá até pena de comer, né? Tão lindo que é, né? E o preço era muito ok. Acho que foi o melhor preço que a gente tinha lá. Claro, que lá em Amsterdã, de lá onde a alimentação, a gente vê muita fritura. Então era batata frita, sei lá, frito, frango frito, peixe frito. Fora disso, uma comida mesmo, acho que foi o melhor preço e a melhor comida que a gente comeu. A melhor refeição, é verdade. E lá, só que são várias bancadas. Aí nessa bancada aqui tem massa, na outra bancada tem oriental, na outra bancada tem sanduíches. E aí eu fiquei até meio confuso, porque eu não sabia o que era do que, porque cada um você pega e paga no lugar. A princípio, você olhando, você fica meio confuso, parece que tudo é uma coisa só e tal, mas depois você entende e, assim, super bacana. Se você tiver interesse, né, se você faz turismo de compras, é um lugar ótimo para fazer compras, mas também para você fazer refeições, para a parte gastronômica, também é um lugar que super vale a pena visitar. Inclusive, todas as fotos e os vídeos dos lugares que a gente tá falando tá nesse vídeo que a gente postou anteriormente. Então, você vai procurar Amsterdã no nosso canal, que tem tudo que a gente foi fazendo, assim, gravando lá, o que era cada local. Aqui são as nossas experiências, né, falando mais, mas lá tem todos as fotos e vídeos dos locais que a gente tá falando. Exatamente. A gente também foi conhecer a Winkel 43. Esse sim, esse a gente já tinha visto vídeo sobre lá. É uma cafeteria pequena até, fica com fila para entrar, fila inclusive atravessa a rua praticamente, e é um lugar conhecido por ter a melhor torta de maçã do mundo. Gente, olha, eu nem sou tão ligada à torta de maçã, mas eu sou muito de pesquisar vários lugares, inclusive essa Winkel 43 fica em frente ao lugar que tem uma feira, eu não sei se é todo dia, acredito que seja aos sábados, que tem uma feirinha bem legal, assim, quem conhece aqui no Rio de Janeiro tem a Feira da Glória, mas lá é bem voltada para artesanato e tem comidas também para você experimentar. E aí ela é uma loja bem pequenininha, você tem que ir com um tempinho também, às vezes, para ficar na fila. Cara, a torta de maçã é absurdamente boa. Ela é enorme, assim. Você tem que ou não ter tomado café, ou ser um café da tarde, alguma coisa assim. E ela vem com chantilly. Gente, é absurdo. Eu nunca comi algo parecido. Realmente é muito famoso. Se você botar aí o Winkel 43, você vai ver que é muito famosa essa loja. Acho que sai torta toda hora. O atendimento até é rápido, né? Porque já tem as tortas prontas assim e o pessoal já vai entregando. É muito rápido. Eu sugiro que você vá, porque virou um ponto turístico, não é só um lugar pra comer torta. E além da torta, tem outras opções, salgadas e tudo, que também vale a pena. Eu gostei muito do café que a gente tomou lá. A gente tomou café da manhã lá, né? Na verdade, a gente foi de manhã cedo, né? E vale bastante a pena conhecer. Se for num dia que tiver essa feirinha rolando também, uma feirinha que rola em frente, que ali tem de tudo, né? Tinha peixe, tinha roupa, tinha disco de vinil, daquelas feiras que tem tudo, que também vale a pena conhecer. A gente também provou o herring, que é aquele prato tradicional também da Holanda, né? Um peixe clássico da culinária europeia, muito popular na Holanda e na Alemanha, que é um peixe cru em conserva de salmoura com cebola e picles. É uma coisa muito popular. Na esquina você vai encontrar alguma barraquinha vendendo, um trailer, uma coisa. Barato, né? A gente pagou barato e muito gostoso, achei muito gostoso. Pra quem gosta, né? Peixe cru e tal, pra quem não tem restrição, você gostou também, né? Porque assim, ele era uns 3 euros. Tecnicamente até que ele não é cru, é porque eu tava lendo, ele fica numa salmoura, ele é curado. Então aquele limão e aquele sal ali vão cozinhando ele. Então ele fica um pouco curado, não é tecnicamente cru, mas também não é um peixe cozido, feito pra quem tá acostumado, né? E você vai ver muitas fotinhas que é uma pessoa segurando um peixinho assim, comendo. Então pra quem não... Na foto você tá com peixe cru, mas o peixe tecnicamente é curado. É bem gostoso, bem temperado.
Mas eu sugiro que você compre pra dividir, até pra você sentir, porque tem a cebola crua ali também, então você tem que se acostumar. E eu acho que o interessante é isso, né? Quando você viaja, procurar as comidas típicas do lugar. Por exemplo, eu fui, aqui é Harry, eu tenho que experimentar, porque aqui é o lugar que se come esse peixe aqui, então deve ter alguma história, alguma coisa diferente, como foi a torta de maçã também, né? Que é muito famosa lá em Amsterdã. Então é interessante você pesquisar aquelas coisas que são mais consumidas para você consumir ali no local que é a origem daquela comida. Então acho que vale a pena pelo menos tentar aí o herring, porque vale a pena. E você vai encontrar em várias barraquinhas, você vai encontrar vendendo ele, vai ser super barato. Com certeza. E outro lugar que a gente visitou é o Royal Amsterdam Palace, né? O Palácio Real de Amsterdã. Palácio Real, se você visita assim, alguns países da Europa, toda cidade tem um palácio real, né? Madrid tem, em Paris, né? Tem Versalhes e tal, mas esse aqui também é um museu muito bacana. O ingresso dele foi €13,50. Ele também tem o áudio-guia que você pode escutar ali no seu idioma. Eu acho que esse só tinha português de Portugal, né? Mas você consegue ali em espanhol, em inglês, em outros idiomas. E foi muito bacana lá, né? Eu gostei bastante, e assim, para quem gosta principalmente de arquitetura, história, todos os lugares têm os seus palácios. O que eu notei de Amsterdã parecia ser algo muito mais recente, né? Você via os quartos, assim, os detalhes, parecia, não digo recente, não tão recente, mas parecia ser mais recente. Por exemplo, foi a Versalhes também, na mesma viagem, que são coisas que parecem que estão quase que intactas ali. Você viu algumas coisinhas diferentes que são mais recentes da história que os outros lugares, então é interessante você ver os quartos, assim, a arquitetura é bem interessante. Isso aí. E uma coisa também que a gente acha bacana de falar, né, que são essas peculiaridades, particularidades que a gente vai a um lugar e não tem como a gente não reparar, não tem como a gente não falar sobre, que são aquelas casas tortas, né? Você vai passeando por Amsterdã, você vai vendo, reparando ali, você vê que as construções são muito tortinhas, né? E você pensa, gente, isso é normal, é um padrão daqui, né? Porque elas são uma atração à parte, né? Você vê muita gente parando pra tirar foto ali em frente àquelas casas, né? E aquelas casas, na verdade, têm duas explicações básicas, né? Uma existem casas que, a princípio, elas foram construídas normalmente, né? E por conta do solo ali, foram inclinando ao longo do tempo, né? Devido ao solo arenoso e instável, porque ali tem muitos que estão em cima de madeiras mesmo, né? Uhum. E outras, essa eu não sabia, essa eu só soube pesquisando mesmo. São construções do século XVII e XVIII que, para facilitar o içamento de móveis por cima, para evitar danos às fachadas estreitas devido aos altos impostos sobre a largura do terreno. É uma curiosidade, né? Essa segunda parte a gente não sabia, mas é uma atração à parte essas casinhas, né? E é uma gracinha tirar as fotos ali nas casinhas, né? Tem umas que a gente fez na beira do rio que elas são bem tortinhas, assim, e parece um cenário ali de uma foto do Windows, é bem legal. E emendando só uma coisa de casa que não estava na nossa lista, que eu lembrei, do hotel, que foi uma das coisas que a gente não falou. A gente ficou no CS Hotel, que é bem no centrão. Ele fica em frente à estação de metrô ali, principal e tal. É bom pra você comprar os tickets de metrô, que você tem que comprar assim que você chega, os tickets de metrô e de ônibus, pra você se locomover. E assim, as nossas impressões desse hotel, tá? Ele é muito bem localizado. No centrão, tem frente restaurante, até barulhento, porque ele fica na rua principal. A gente saiu do metrô, pegou mala, tranquilo, dá pra ir andando, perfeito. Mas o hotel em si, olha, que a gente sabe que na Europa os hotéis não são muitos aqui como o Brasil, que às vezes são confortáveis, mais espaçosos, café da manhã. Mas aquele ali, pra começar, a entrada era uma escada caracol. E aí já deu medo. E depois, nossa, no terceiro andar, já era mais escada que a gente fumava. E a gente que é brasileiro, a gente viaja com mala, né? Você vai pra viagem pra Europa, você tem uma mala considerável. E por mais que seja pequena, uma escada caracol... porque você vai ter que
levantar, né? Não adianta ter rodinha nesse caso, que vai fazer diferença. Aí a gente entrou no quarto. O quarto era assim, tipo, uma cama, uma coisa de frente à janela, mas eu acho que o quarto não era o pior dos cenários, não. O banheiro, o chuveiro era praticamente em cima do vaso sanitário, que era em cima da pia. Era uma coisa surreal, ainda bem que a gente ficou pouco tempo, porque eu não ia aguentar naquele tempo, coisa por muito tempo ali. Então, assim, eu só indico você ficar ali se você ficar pouco tempo, muito tempo não vale a pena. Eu sou muito do hostel, mas Thiago não gosta com a questão do banheiro privativo. Até a gente não achou um quarto privativo, né, hostel, porque fica um pouco mais barato. Esse hotel tava valendo mais a pena pela localização, vale muito pela localização. A gente até viu que tem um outro hotel deles do outro lado da rua, que é um hotel mesmo. É alto atendimento. Inclusive a gente deixou as malas, né, porque é um hotel maior que tem esse anexo do outro lado da rua, que é essa versão Short. reduzida, né? E ainda tem isso, não tem recepção, assim, isso me irrita um pouco às vezes quando você precisa de alguma coisa. E essa parte é ruim, né, da tecnologia, da facilidade. Mas realmente, né, você recebeu uma senha, ali a porta do quarto, você digita aquela senha ali, você entrou e tal, e tem um horário no dia seguinte para você encerrar sua diária. A gente até deixou as malas, né, no outro, eles foram receptivos em relação a isso, porque o nosso voo era mais tarde. Então depois do check-out a gente ainda ficou rodando na cidade, conhecendo outros lugares antes da gente ir pro aeroporto e pro destino seguinte. Mas assim, se você não liga tanto para conforto, se você vai passar literalmente o dia inteiro na rua e você chega no hotel, você só quer tomar um banho e cama, dá, entendeu? Se você é um pouquinho mais exigente em relação a isso, a gente recomenda outro tipo de hotel para você. Mas é claro, a localização ali era perfeita, super estratégica, porque assim, a gente foi de Bruxelas para Amsterdã de trem. E a gente iria de Amsterdã para Edimburgo de avião. Então, é uma mesma estação onde você pega as duas coisas. E assim, da estação de trem para lá a gente levou meia hora. E acho que nem isso, né? Da estação de trem até o hotel? Não, da onde a gente... O percurso que eu tô falando, sim, entendeu? E depois da gente daquela estação ali pro aeroporto, foi lá, era 3 estações, era 15 minutos, era muito perto. Então, assim, a logística é ótima para você ficar ali, mas o conforto deixa a desejar. Não vale tão a pena. Aí você anda assim, 5 minutinhos, você tá na estação de trem, metrô, tudo lá que eles chamam, mas não vale eu acho que assim, até pra lavar o cabelo ali fica ruim, porque é muito, muito apertado. E aí, então olhe próximos ali à estação, eu recomendo que você gaste mais um pouco na estação, porque às vezes também ficar muito longe e ficar gastando tempo com deslocamento, às vezes não vale a pena, né? Ainda mais se você tiver com mala, sabe que ali o Uber não vai chegar em muitos lugares, porque a gente viu que em alguns lugares só bicicleta e não tem ônibus, por exemplo, a gente viu que os trens e VLTs que na verdade lá trem. É um trem que é... sobre trilhos, né? Ele não tá em todas as ruas, então vamos ver se tem transporte público perto de onde você tá. E aí o nosso próximo assunto é sala VIP. Como a gente saiu de lá, né, o Thiago falou, a gente foi pegar um voo, né, para ir para Edimburgo. E assim, para quem não conhece sala VIP, são aquelas salas que ficam em aeroportos. Você, dependendo seu cartão de crédito da bandeira, você consegue acessar essas salas VIPs, né? E ali tem comida, tem área de descanso até o horário do seu voo. Inclusive, a gente super indica você fazer o do Gourmet, que tem lugar em todos os mundos, de todo mundo. Você compra um prato e ganha outro. E assinando esse clube, você tem 5 acessos à sala VIP. Inclusive, tem aqui no nosso link de desconto também do Viagens, para você assinar com 35% de desconto. A gente usa muito aqui no Rio, você pode usar no mundo, que vai ter vários descontos. E além disso, você ganha essas salas VIPs. Vale muito a pena, porque neste deslocamento você precisa comer. Aí você entra na sala VIP, como de graça, Thiago adora, tem bebida alcoólica liberada, tem comida liberada. Dependendo da sala VIP que você for,
Algumas têm local para você descansar, algumas têm local para você tomar banho, porque às vezes você está numa conexão muito longa e aí você quer trocar de roupa, quer tomar um banho, você consegue fazer isso em sala VIP também. Então assim, não é só comer e beber, que eu adoro, é ótimo e tal, mas às vezes você tem 8 horas entre um voo e outro, e aí você pode tirar um cochilo, você toma um banho, porque você já andou muito com aquela roupa ali e tal, que você quer trocar. Então, é muito importante, vale muito a pena na sua viagem. E até para quem tá com criança, às vezes trocar com uma comodidade, dar uma comida ali preparada, né, sem ser fast food, ajuda muito a sala VIP. E a gente tá acostumado com coisa aqui do Brasil, né? Tem sala VIP ótima, que a gente adora, como de Guarulhos, da Latam, que a gente ama. E normalmente a gente chega, entra, no máximo tem uma filinha ali, mas nada absurdo. Agora, o que a gente notou na Europa, e principalmente em Amsterdã, as filas são de 4, 5, 6 horas. Então a gente foi super inocente. Vamos chegar lá, nem comemos nada, vamos comer na sala VIP e vamos entrar. A gente colocou, sei lá, o nome em 2 salas VIP e tinha 60 pessoas, 60 e poucas pessoas na nossa frente. A gente durou umas 2 horas e pouco, né? Porque a gente ia no total umas 3 horas e a gente calculou, se eles liberarem até esse horário aqui, vale a pena. E liberou assim, no limite, entendeu? Tanto que quando a gente foi, sei lá, a gente tinha porque da onde a gente estava, o portão era longe, né? Então, óbvio que você também tem que pensar nisso, né? No tempo que você vai levar para se deslocar para você pegar o seu voo. E assim, a gente ficou assim, 15 minutos, né? 10 minutos. 10 minutos. E a gente tinha acabado de comprar um lanche no McDonald's. Porque a gente já tinha até perdido esperança de conseguir entrar na sala VIP. E o lanche do McDonald's era tipo 17 euros, um lanche basicão. Então, lá no aeroporto mais caro. Então, você vai pagar aí 100 reais num lanche do McDonald's. E a gente entrou, e assim, o nível das salas VIPs, não só de Amsterdã, mas como os outros lugares da Europa que a gente pelo menos foi, né? A gente foi Dublin também. Era bem ruim o nível da comida, bem ruim, assim, a gente foi catando alguma coisa assim pra comer, não era tão bom. Também não eram salas maravilhosas, então você que está acostumado a frequentar a sala VIP aqui no Brasil, não vá com essa expectativa, e talvez se você não quiser gastar o teu, porque normalmente tem um limite de acessos, né? Se você não quiser gastar com o teu lá, comprar alguma coisa no mercado e levar, talvez valha muito a pena. Se hoje fosse outra experiência e eu tivesse poucos acessos, eu faria isso, não ia ficar esperando 6 horas, ou chegar muito antes para entrar na sala depois e não comer algo legal, não ter nada para descansar. Ela não tinha lugar para tomar banho, não sei que eu tivesse muito querendo tomar banho, alguma coisa assim, tivessem várias conexões. Então não vá com essa esperança que a gente poucas ia opções, né? Tinha mais opção de lanche, assim. Acho que comida tinha um macarrão, uma ou 2 opções, uma coisa ali, mas assim. E era um momento que, sei lá, tava meio no final, nem tinha reposição e não dava tempo. Eu peguei um pãozinho de queijo, um salgadinho, tomei 2 Heineken e meti o pé. Não foi uma boa experiência, então já fica pra você uma super dica, não só de Amsterdã, mas das salas VIPs em geral. E acho que era a sala mais top que tinha, não era uma sala VIP básica, então fica mais uma dica. E essas foram todas as nossas dicas de Amsterdã, espero que você tenha gostado. Foi do fundo aí exatamente bem real o que a gente viveu, do que a gente tem para passar para você. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, lembrando sempre que aqui na descrição desse vídeo tem descontos. É claro que para você não vai impactar, mas pra gente ajuda a continuar crescendo e fazendo conteúdo do canal. Se você gostou, coloca aqui nos comentários, ou se tem alguma dúvida de Amsterdã, coloca também, que a gente vai passar para você. E não esqueça de assistir o outro vídeo, que tem todos os nossos vídeos e mais do que a gente viveu por lá. Exatamente. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.